Fala galera, Flamengo Mil Grau aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Zero acordo, titular fica incomodado com Braz e ameaça sair do Flamengo após Brasileiro. Por enquanto, a temporada de 2023 do Flamengo é decepcionante. Atual campeão da Libertadores, o time foi eliminado precocemente pelo Olímpia ainda nas oitavas desta edição, isso sem contar os fracassos no Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Com isso, o título da Copa do Brasil virou obrigação. E ainda que o troféu venha na competição nacional, já está subentendido que grande parte do elenco de 2019, multicampeão com Jorge Jesus, já está com os dias contados. Nomes como Felipe Luiz e Rodrigo Caio, por exemplo, não devem começar no próximo ano no elenco do Mengão. Everton Ribeiro ainda é uma incógnita, assim como Bruno Henrique. O camisa 27 vem sendo o grande destaque do time de Jorge Sampaoli desde que retornou de recuperação do joelho. No clássico contra o Botafogo no último fim de semana, BH marcou o golaço da vitória rubro-negra por 2-1 em pleno Newton Santos. Como seu contrato expira em dezembro, o atacante já atrai olhares de rivais como Corinthians, São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro, por exemplo. De acordo com o setorista Vene Casagrande, o empresário do atacante se reuniu com Marcos Braz e dirigentes do Mengão na semana passada, sendo que ambos possuem um mútuo desejo de estender o vínculo. Segundo o canal do Paparazzo Rubro-Negro, o Flamengo ofereceu 2 anos a mais de acordo, além de bônus por metas e reajuste salarial. Só que, conforme indica a apuração, não houve acordo na primeira reunião. Bruno Henrique teria ficado incomodado com a demora da direção em se sentar para discutir a renovação e, por isso, está aberto a outras possibilidades, informa o colega Jorge Nicola. Vale reforçar que o salário atual de BH é de R$1 milhão por mês. Multifunções virou queridinho de Sampaoli no Flamengo. Gringo bom de bola deixa concorrentes comendo poeira e tem aproveitamento surpreendente. Sob forte pressão, o treinador Jorge Sampaoli surpreendeu e escalou o Flamengo com Pulgar quase como um terceiro zagueiro na vitória sobre o Botafogo por 2-1, no último sábado 2 no Newton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão Série A. Com o resultado positivo, o treinador argentino ganha um respiro para trabalhar de olho na final da Copa do Brasil. E um jogador essencial no esquema de Sampaoli é o polivalente Eric Pulgar. Com multifunções em campo, o volante chileno de 29 anos já atuou tanto no meio-campo como na zaga. O rubro-negro carioca perdeu apenas um jogo e tem 79% de aproveitamento quando o jogador é titular, segundo o levantamento do Globo Esporte. Nesta temporada, Pulgar esteve à disposição em 23 jogos de Sampaoli e foi titular em 17 vezes. O volante chileno iniciou uma partida com o treinador em maio, contra o Racing, pela Copa Libertadores, e foi aos poucos se tornando peça fundamental na equipe flamenguista, com sua qualidade na saída de bola e boa marcação. Entre julho e agosto, o volante de 29 anos desfalcou o Flamengo por uma lesão na coxa. Apesar da contratação badalada de Alan junto ao Atlético Mineiro, Pulgar não perdeu espaço no clube da Gávea e suas boas atuações garantiram ao jogador uma convocação para a seleção do Chile para os jogos contra Uruguai e Colômbia, nos dias 8 e 12 de setembro, pelas eliminatórias da América do Sul. Em função da data FIFA, o rubro-negro só volta a campo no dia 13 de setembro, contra o Atlético Paranaense, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela 23ª rodada do Brasileirão, e pode ser que Pulgar desfalque a equipe de Sampaoli, tendo em vista que um dia antes o volante vai estar defendendo seu país pelas eliminatórias. Após Braz, Landim entra em rota de colisão com Gabigol e demais estrelas do Flamengo. O clima do Flamengo segue bastante pesado, com uma grande divisão no elenco em relação à diretoria, comissão técnica e os jogadores. Inclusive, há algumas semanas, Gabigol, camisa 10 e capitão do clube, se envolveu em discussão com Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo. O atrito entre as partes foi tão grave que nos últimos dias ambos pouco têm se falado, mantendo uma relação apenas profissional. Neste cenário, visando encerrar a situação, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, se dirigiu ao Ninho do Urubu e, segundo o jornal O Dia, teria dado plenos poderes a Marcos Braz, manifestando apoio e dando respaldo ao Cartola, em meio a todos os jogadores. A fonte afirma que a atitude de Landim serviu como um aviso aos atletas, que não foram receptivos à postura do presidente. Diante disto, nos últimos dias, de acordo com o jornalista Gotino, Gabi estaria considerando seriamente a possibilidade de deixar o Flamengo. O atacante está extremamente insatisfeito com o tratamento que tem recebido e, segundo a fonte, não descarta negociar sua saída do Mengão em janeiro. Vale ressaltar que, conforme repercutido pelo jornalista Jorge Nicola, Gabi recebeu uma proposta astronômica do futebol saudita na última janela, mas acabou optando por permanecer no Flamengo. Além disso, o camisa 10 tem, neste momento, negociações paralisadas para renovar seu contrato, tendo solicitado um salário de R$2 milhões por mês para ficar no time carioca, que considerou a pedida alta.
multicampeão pelo Corinthians, revela que gostaria de jogar no Flamengo. Donos das duas maiores torcidas do país, Corinthians e Flamengo, fazem, sem sombra de dúvidas, uma das maiores rivalidades interestaduais do futebol brasileiro. Inclusive, ainda no ano passado, os clubes decidiram a final da Copa do Brasil, com o Mengão sagrando-se campeão do torneio em pleno Maracanã. E justamente pela magnitude dos times, que sempre estão na briga pelos principais títulos, além de suas torcidas calorosas, é comum que os atletas desejem atuar pelos clubes. Há algum tempo atrás, o próprio Ronaldinho Gaúcho, que teve grande passagem pelo Flamengo, chegou a revelar que gostaria de ter atuado pelo Corinthians em sua carreira. Agora foi a vez de um ídolo do timão revelar que gostaria de ter jogado no Mengão. O zagueiro Leandro Castan, campeão da Libertadores e do Brasileirão com o Corinthians, revelou em entrevista à CNN que gostaria de ter jogado no Flamengo em seu tempo de atleta. Vou lançar uma polêmica aí, Flamengo. Vale ressaltar que, além de ter jogado pelo Corinthians, o defensor também teve passagem marcante pelo Vasco, rival do Mengão. A situação inclusive pegou mal com alguns vascaínos, que nas redes sociais, vêm se manifestando sobre a declaração do zagueiro. Castan está aposentado desde o ano passado, quando aos 35 anos, anunciou sua aposentadoria dos gramados. Exclusivo, surpreende o possível novo clube de Michael. Com a chegada de dois renomados jogadores brasileiros, Malcom e Neymar, ao Al Hilal, o atacante Michael provavelmente enfrentará uma maior concorrência por espaço no time saudita. Todos eles compartilham a mesma posição no campo, o que torna a competição por um lugar no time titular ainda mais intensa, especialmente considerando o alto nível desses atletas. Michael possui um contrato válido com o Alameda Hilal até o ano de 2025, e seu valor de mercado é estimado em cerca de 8 milhões de euros. No Brasil, vários clubes demonstraram interesse no jogador, incluindo o Corinthians, sob o comando de Luxemburgo, e principalmente o Flamengo, que continua monitorando a situação do atacante com vistas a 2024. A competição entre os clubes brasileiros por sua contratação promete ser acirrada. No entanto, o destino de Michael pode tomar um rumo diferente ao longo do restante de 2023, com vistas também para 2024. Entramos em contato com uma fonte que acompanha o dia a dia do jogador no Al Hilal, a qual nos forneceu informações sobre o possível caminho futuro do atacante. Mesmo diante do intenso interesse do Flamengo em reforçar suas fileiras com seu talento para fortalecer ainda mais o time. Apesar de Michael admirar muito o Flamengo e ter considerado a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro durante a janela de inverno deste ano, seu destino em caso de saída do Al Hilal parece estar direcionado para outros clubes no futebol saudita ou até mesmo de países vizinhos. A fonte informou que caso Michael deixe o Al Hilal, sua provável direção será para outro clube no futebol saudita. No entanto, nenhum nome específico foi mencionado ou detalhes adicionais foram fornecidos. No Brasil, Michael teve uma passagem destacada vestindo a camisa do Flamengo. No ano de 2022, ele deixou o clube para se transferir ao Al Hilal. Michael Richard Delgado de Oliveira, mais conhecido como Michael, é um famoso futebolista brasileiro que atua como ponta. Aos 27 anos, atualmente ele defende o Al Hilal da Arábia, mas as coisas estão prestes a mudar na vida do jogador de futebol mais uma vez. E você, torcedor? O que acha de Michael jogar no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.